vamos falar com Deus e você vai pedir ao Papai do Céu aí para poder falar ao teu coração. Feche os teus olhos. Deus e Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha tomar a frente, que o Senhor venha falar através de nós. Senhor, que o Senhor venha nos mostrar, meu Deus, ó Pai, a importância da oração, a importância da adoração. É o que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, por favor, diga amém e amém. Esse texto, ele é o texto que a gente ouve muito falar a partir do versículo de número 25 e 26, quando Paulo e Silas estão presos e eles louvam, oram. A Bíblia diz no 25 que por volta da meia-noite, eu já expliquei isso para a igreja, o texto quando diz por volta da meia-noite, ele não consegue classificar o tempo certo, não dá para dizer, ou não dava para dizer o tempo específico em que o terremoto aconteceu, mas o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. No versículo 26, o texto diz que de repente sobreveio tamanho terremoto, e os alicerces, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias, ou as cadeias de todos. É o que o texto diz. É certo que para chegar nesse nível de intimidade, algumas coisas aconteceram antes. O versículo de número 16 narra uma menina, uma jovem, que tinha um espírito que adivinhava as coisas e que dava muito lucro aos seus senhores. Quando esse espírito sai dessa jovem, seus donos, porque ela era uma escrava, os seus senhores se indignam com aquilo, se enfurecem e decidem então levar o apóstolo Paulo aos pretores, aonde eles são açoitados e são presos. E então nasce o versículo de número 25 e 26, que em meio ou por volta da meia-noite, como diz o texto, eles oram, eles louvam, e as cadeias, ou seja, o 26 vai dizer que de repente sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Estou te explicando isso para você entender que o versículo 16 da jovem está ligado ao versículo de número 25 e 26. Quando eles oram, eles louvam, e um terremoto acontece. Mas qual o poder de ligação do versículo 16, ou dos versículos 16, 17, 18, dessa jovem, com essa questão do apóstolo Paulo? Bem, o texto vai falar que eles resolveram orar e adorar. Essa menina possessa, essa jovem possessa de um espírito adivinhador, mas que quando você vai procurar no texto, ou quando você vai entender melhor esse texto, a hermenêutica desse texto, você observa que essa menina, ela era possessa de um espírito, de uma serpente, ou por nome de serpente, chamado Piton. Piton é uma serpente, e essa serpente, você vai entender algumas das suas características daqui a pouco. O objetivo daquele demônio era calar o apóstolo Paulo, e conseguiu durante um período, porque o texto diz lá no versículo 18, se eu não me engano, coloca o 18 para a gente, que isso se repetia por muitos dias. Então significa que durante muitos dias, repita comigo, durante muitos dias, essa jovem, ela citava o mesmo texto, ela dizia a mesma coisa. Olha, esses homens aí, eles têm poder de trazer para vocês a salvação, eles vos anunciam o Altíssimo. Então você vai observar nesse texto que o que é dito é verdadeiro, mas ela está possessa por um espírito maligno. Essa jovem
possessa por um espírito maligno, ela declara algumas coisas que são verdadeiras, e é meio difícil entender isso. Como pode alguém possessa por um espírito maligno trazer algo tão consistente e tão verdadeiro? Essa era realmente a função do apóstolo Paulo naquele lugar, era anunciar o Altíssimo e o caminho da salvação através de Cristo. Isso aí é o ponto de verdade do texto. Só que o texto é muito claro, diz que ela estava possessa com o espírito maligno, um espírito adivinhador, um espírito que atraía pessoas até ela. Hoje o Espírito me chamou nesse lugar para que juntos possamos quebrar com todo o processo de religiosidade que tem tomado a igreja dos dias atuais. A igreja tem vivido debaixo de um regime religioso. Inclusive esses dias alguém postou lá, um pastor amigo meu, não vou citá-lo porque também não faz parte do ministério, e ele colocou um texto enorme lá no seu status, falando sobre a religião que tem destruído as igrejas, que tem massacrado as igrejas. Na verdade, eu coloquei para ele: olha, a palavra religião vem do religare. Religare significa o Cristo que veio religar o céu com a terra. Então eu virei para ele e disse assim: ó, muito cuidado com a palavra, porque a gente anuncia e a gente acaba verbalizando ela de uma forma equivocada. Todas as vezes que eu falo em religião, eu falo do único capaz de religar a terra com o céu, que é Cristo. Então Cristo veio para religar o céu novamente com a terra, e isso vem, ou nasceu a palavra religião, ou religare. E é importante a gente entender isso. Mas a religiosidade tem tomado forma dentro da igreja. Nós temos tratado com banalidade algumas coisas que são santas, e elas são santas, e não vão deixar de ser santas, ainda que nós tratemos de forma banal aquilo que é santo. E essa jovem aqui, de alguma maneira, ela quer atrapalhar o processo em que Cristo tinha através do Espírito na vida do apóstolo Paulo. O texto é muito claro, porque diz que isto se repetia por muitos dias. Deixa eu começar já a definir algumas coisas aqui contigo. É muito legal quando você precisa de alguém para orar por você, mas todas as vezes que alguém se levantar para orar por você, se diz: por favor, não ore por mim, ore comigo. Porque a oração dessa pessoa é importante, mas é a tua que Deus quer ouvir nesse momento. Então Deus quer te mostrar que a oração, talvez, de alguém que você julga extremamente espiritual, ela é importante para a tua vida, sim. Mas Deus quer mostrar para você que quando tu dobra o teu joelho, tu fala com o Pai, com as tuas palavras, da tua maneira, na tua simplicidade, talvez Ele ouve, se agrada e Ele responde a tua oração. Diga amém por isso, você está entendendo? O objetivo dessa menina chamada de pitonisa, ou seja, ela recebia um espírito de uma serpente, a serpente chamada de Pitom. E daqui a pouquinho eu volto a dizer, eu vou te dar algumas características dessa serpente e qual o objetivo dela nos dias atuais e dentro das igrejas dos dias atuais. Mas o texto é muito claro, que diz que depois de vários dias, ou seja, depois de vários dias, o que movia essa menina, essa jovem, as palavras que saíam da sua boca, gerava dúvida no coração do apóstolo Paulo. E durante vários dias ele entendeu aquilo com naturalidade. Deixa eu falar para você, dê-me toda a tua atenção. Existem processos que você está vivendo, que você acha que são naturais. Existem coisas que você vive, que você acha que é natural, mas Deus está dizendo: isso não é natural. Você precisa tratar isso aí de uma forma espiritual, para que você consiga discernir o que Satanás está tentando fazer contigo. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: ele quer calar a tua boca. Ele quer calar você de poder adorar a Deus, de poder falar você com Ele no tempo da tua dificuldade. Você está entendendo? Normalmente quando você passa por uma aflição,
normalmente, se você tem um líder espiritual, não que nós não sejamos capazes de fazer isso por você, mas se você tem alguém que você costuma ir até essa pessoa, você prontamente, você entra em contato e você diz: pastor, ore por mim. Ou você vira para o irmão, para a irmã e diga assim, e diz: ore por mim, por favor, porque eu estou vivendo esse processo. Só que hoje, em nome de Jesus, as cadeias serão arrebentadas, os grilhões serão arrebentados, para que você entenda que tem poder a tua oração. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: por mais simples que sejam as tuas palavras, tem poder na tua oração. Você pode contar com a minha oração, mas Deus quer ouvir a tua. Deixa eu falar isso de novo para você pegar no teu espírito. Você pode contar com a minha oração, mas Deus quer ouvir a tua. Deus quer que tu abra a tua boca. Ele está dizendo, quando você abrir a tua boca, eu me manifestarei no céu. Você está entendendo? Você entendeu até aí? Por favor, diga amém por isso. Então, vamos entender esse texto. Eu gosto do Evangelho de João, no capítulo de número 20, do versículo 1 ao 7. Ele descreve algo aqui lindo. Por que que a pitonisa, ou por que que essa jovem, então, vou fazer uma analogia, enganou o apóstolo Paulo por muitos dias. O porquê? Porque Satanás conhece todas as coisas. Ele te conhece, ele me conhece, amados. Ele nos conhece, ele conhece a igreja, ele conhece todas as coisas. Ele sabe. É claro que o nosso Deus é onipresente, onisciente, mas Ele conhece, Ele sabe aí a partir das tuas atitudes. E outra, quando Ele não conhece, Ele faz uma previsão, mediante as tuas atitudes, mediante o teu dia a dia, e Ele faz uma previsão. Esse texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi aos sepulcros de madrugada, sendo ainda escuro, como diz o texto, e viu que a pedra estava, repita comigo, e viu que a pedra estava removida. Versículo número 2, o texto vai dizer assim: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. O próprio João se intitula o discípulo a quem Jesus amava. Você vê, e disse-lhes: tiraram a pedra do sepulcro, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram, diz o texto. Versículo 3 diz: saiu pois Pedro e o outro discípulo chamado João, e foram até o sepulcro. Aí o texto diz que ambos corriam. Me ajuda, ambos corriam. Eles eram mais ou menos contemporâneos, mas talvez o preparo físico de João fosse melhor que a de Pedro. Aí diz que ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5 diz: e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, me ajuda, João chega, ele se abaixa, ele vê os lençóis de linho, mas ele não entra, diz o texto. Aí Pedro é mais afoito. O texto diz: então Simão Pedro, me ajuda, seguindo-o. Deixa eu fazer um adendo aqui. Acredito que cansada dessa, botando os bofes pela boca, mas chegou, diga assim: mas ele chegou. E aí chegou e entrou no sepulcro, diz o texto, não é isso que diz o texto? Aí diz assim: ele também viu. Agora se prepara para o versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: e o lenço que estivera, me ajuda, não estava, mas deixado num lugar à parte, diz o texto. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, esse texto, ou nessa versão, vai dizer isso, que foi deixado num lugar à parte. Era muito costume do judeu, quando se hospedava, entrava numa hospedaria, ele, quando saía muito cedo, essa é uma das narrativas mais simples de entendimento. Quando ele demonstrava que ele voltaria para aquele ambiente, ou seja, para que o quarto dele não fosse locado para nenhuma outra pessoa, ele dobrava o lenço e botava na cabeceira, ou seja, ao lado, à parte, dizendo assim: olha, eu vou voltar, esse lugar ainda me pertence. Você está entendendo? Diga amém. Eu vou pagar por ele devidamente. Você está entendendo? Diga amém. Então repita comigo: o lenço que estava sobre a cabeça de Cristo foi deixado dobrado à parte. Aí me pergunta assim: pastor, e o lençol que cobria
o corpo de Cristo. Bem, esse lençol não foi dobrado. Esse texto aqui mostra algo lindo para você guardar no teu coração, e o porquê que Satanás continua investindo nas igrejas que somos nós. Não é no templo, Universal, Assembleia, Nova Unção, Batista, não, na igreja que é você. O porquê que Satanás continua investindo na minha parte? Porquê que só o lenço da cabeça estava dobrado? Porque a cabeça da igreja é Cristo, e Ele está pronto, está preparado. Você está entendendo? Diga amém. E o lenço que reveste o corpo, que é a igreja, que somos nós, porque nós somos corpo de uma cabeça que é Cristo. Você entendeu? Diga amém. Esse já não está dobrado, está meio que bagunçado, mas Jesus está dizendo: eu vou voltar para ajeitar todas as coisas na sua vida. Só que o inimigo da tua alma já sabe disso. Ele já percebeu que o lençol tá ali, ó, não está dobrado. Esse lençol que ficou à parte, ele não está dobrado. E o inimigo da tua alma tenta atacar, tenta de alguma maneira te paralisar, tenta te impedir de que você o adore da maneira que precisa. E aí, muitas das vezes ele vai lá e te escraviza em algum ponto. Ele vai lá e tenta te paralisar de alguma forma, porque a cabeça que é Cristo está pronto, amados. Está tudo certo. Ele morreu por mim, por ti. Ele já deixou um legado para a minha vida e para a tua. Mas essa igreja ainda precisa de ajustes. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre ordem e decência no nosso meio. Significa que se precisa de ordem, se precisa de decência, essa parte do corpo que me pertence, ou qual que eu faço parte, e você também, ainda está um pouquinho que bagunçada e desorganizada. Mas repita comigo: mas tem um Espírito excelente, que tem a função de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Toca na pessoa do teu lado, diga para ela assim: a qualquer momento Deus se manifestará e colocará em ordem todo o corpo. Você entendeu? Diga amém. Você pegou até aí o porquê que a pitonisa se levanta, o porquê que o espírito de Pitom se levanta. Agora eu preciso te dar aqui algumas características desse espírito, o porquê da atuação dele na igreja, o porquê que esse espírito se levanta dentro da igreja. Qual é o objetivo desse espírito? O que movia justamente essa jovem era um espírito maligno, como eu disse. E nós vamos observar que a motivação mostrará a intenção. Assim é na minha vida e na tua. Uma árvore se conhece pelo fruto. Nós precisamos frutificar, não tem jeito. E essa mensagem hoje aqui é para liberar algumas pessoas, é para você entender, para você compreender. Então eu tenho aqui algumas coisas para te mostrar. A primeira coisa, ele não está em toda a igreja. Repita comigo: esse espírito de Pitom não atua em toda a igreja. Para que ele atue, essa igreja precisa ser uma igreja relevante. Essa igreja precisa ser uma igreja com uma visão apostólica. E eu digo apostólica, não é, pelo amor de Deus, você vira aqui e agora o pastor está dizendo que é nova unção. Não, mas esse espírito atacou o apóstolo Paulo. Não foi qualquer um, foi o próprio apóstolo Paulo. Então Deus está dizendo para você que esse espírito tenta paralisar pessoas que ele olha e diz assim: cara, se eu não parar ele agora, se eu não parar ela agora, eu não paro depois. Então o espírito se levanta no meio da igreja, não atua em toda a igreja, mas ele vai procurando a quem atacar. Você está entendendo? Diga amém. Ele vai andando e vai tentando. Pense, se eu parar aqui, desculpa a expressividade, que eu sei que não é isso. Não, aqui não, aqui eu posso, não, aqui não, aqui eu não, mas aqui não, aqui se eu atuar aqui, se eu me envolver ele aqui, acabou com ele, acaba com ela. Então esse espírito de Pitom não vem tentar paralisar qualquer coisa, mas vem tentar paralisar aquilo que a gente chama de liderança. Você é um líder na tua casa, você é uma líder na tua casa.
E esse espírito, de alguma maneira, ele vem tentando te paralisar, ele vem tentando te impedir, ele vem tentando de alguma forma se envolver. Tem uma outra coisa que eu preciso liberar para você. A serpente, a piton, ela não é venenosa. Repita comigo, ela não é venenosa. Então, repita comigo, então, a pessoa, quando era picada por ela, não morria, e podia correr, fugir. Vamos entender algumas coisas, a nível aqui de você me ajudar e a gente caminhar juntos, para que você entenda. Por ela não ser venenosa, toda serpente venenosa, ela vai lá, te ataca e deixa você correr. Ela te ataca e deixa você? Porque ela sabe que o veneno já entrou e que mais à frente você vai cair. A piton não. Ela fica no alto de árvores, espera você passar no momento mais distraído, espera você estar com a sua guarda baixa, espera você no momento mais delicado da tua vida espiritual, e ela se joga sobre você. Ela está no alto e ela se joga sobre você. Olha que coisa. E quando ela se joga, automaticamente sobre a sua presa, ela começa a enrolar, a envolver a presa. O que ela faz? Ela começa a envolver a presa. Olha que coisa. E ela vai envolvendo a presa, ela vai ali, ela envolve, ela vai envolvendo. Diz para o teu irmão: se tu não está entendendo, entenda. O diabo quer te calar, ele quer impedir a tua adoração, ele quer impedir que o teu ruá, que o teu fôlego de vida seja expressado. Por isso que nós vamos ver algumas pessoas, eu vou falar nessa questão do 8 e do 80 dentro das igrejas. É exatamente isso. Porque o objetivo da piton é te sufocar. O objetivo da piton, ela é remover o seu ar. E o ar é um simbolismo do Espírito Santo de Deus. Quando Deus faz o homem, olha que coisa. Quando Ele faz o homem, que o homem está completamente formado, Ele percebe que o homem não tem vida. E aí Ele precisa soprar na sua narina fôlego de vida. O teu adversário está dizendo assim: eu quero tentar tirar o teu fôlego. Eu sei quem tu és, eu sei o que tu representa. O inferno está dizendo que te conhece. Como o inferno me conhece? Você lembra da outra feita, em que Paulo também expulsa, ou melhor, em que alguns homens chegam até um espírito maligno e tentam expulsá-los. E ele vira e diz: olha, eu conheço a Paulo e conheço a Jesus, mas vós quem sois? Então você precisa ser conhecido na terra, você precisa ser conhecido debaixo da terra, você precisa ser conhecido no céu. O teu nome precisa ecoar nesses três lugares, nessas três dimensões. E é de suma importância que você avalie isso hoje. Existem pessoas que não estão entendendo o porquê que já não estão mais sendo quem elas eram na obra de Deus. A piton, essa serpente, ela caiu, ela se envolveu, e ela agora está tentando roubar o teu ar, roubar o teu fôlego, roubar o ruá de Deus na tua vida, o fôlego de vida de Deus na tua vida. Aqui, deixa eu te contar um segredo. A piton, como espírito de adivinhador, aquele demônio já sabia que mais à frente o apóstolo Paulo seria levado para um cárcere, e que daqui a pouquinho ele ia precisar orar, ele ia precisar adorar. E se ela destrói ele ali, ele não adoraria mais à frente. Você está entendendo? Diga amém. Toca na pessoa do teu lado e diga: há uma importância de você estar firme no Senhor. Não se desvie para a esquerda nem para a direita. Fica firme, porque chegará um tempo que a tua adoração vai estremecer o inferno. Chegará um tempo em que a tua adoração vai fazer com que as cadeias dos amigos e daqueles que você nem conhece se soltem, só pelo fato, me dá um pouquinho mais de som, só pelo fato de você estar do lado. Só o fato de você estar ao lado, o Senhor vai fazer com que através da tua vida, as cadeias, me dá mais um pouquinho de som, as cadeias, elas se arrebentem, os grilhões se arrebentem, para que todos sejam soltos, todos, através da tua vida. É isso que Deus quer fazer. Pergunta para a pessoa do teu lado:
Por que que você tem permanecido calado, calada? Tu não entendeu que esse tempo é tempo de adoração. Esse tempo é o tempo em que o Senhor quer que tu possa abrir a tua boca. Piton nenhum, serpente nenhuma pode te paralisar. Você entendeu? Diga amém. Ela é ardilosa. Ela não te mata de uma vez. Ela não te mata de uma vez. Sabe o que ela faz? Ela te espreme, te aperta, te envolve, te envolve, te envolve. Aí ela dá uma aliviada. Quando ela dá uma aliviada, tu pensa que tu está livre. E aí você respira. Quando você respira, ela vai lá e te imprensa mais forte. Aí o que ela faz? Ela vai lá, alivia novamente a sua força. Aí a sua presa respira. Aí quando tu pensa, por isso que nós temos visto nos dias atuais pessoas dessa maneira. No tempo da vida está tudo muito bem, ela quer adorar a Deus, ela busca com toda a tua força, com toda a intensidade, mas daqui a pouco ela não tem força, não tem vigor nenhum, quer sair da igreja, quer largar Jesus. Há um espírito de Piton que tenta agir no seio da igreja, no meio da igreja. Há um espírito de Piton que tenta atuar em vidas, tentando tirar de você justamente uma palavra chamada equilíbrio. Repita comigo: meu Deus é Deus de equilíbrio. Sabe o que Jesus faz? Quando Ele quer ensinar equilíbrio para os discípulos, Ele manda eles entrar dentro de um barco. Porque agora é como se Jesus dissesse: agora eu vou dar equilíbrio no meio do desequilíbrio. Agora a confiança de vocês vai precisar ser total na minha pessoa. E Jesus leva os discípulos e agora ensina eles a ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Diga assim: no tempo da tua dificuldade, Jesus vai te ensinar a ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Você está entendendo? Diga amém. As situações surgirão, mas Deus vai fazer com que você tenha equilíbrio no meio do desequilíbrio. Diga assim: eu não vou me desesperar, porque eu confio no Deus ao qual eu sirvo. Se tu confia, aquieta o teu coração. Você não vai morrer nessa tempestade. Se teu barco afundar, tem uma ilha chamada Malta aguardando por você. Malta significa, está lá em Atos 28, significa chão de consolação. O apóstolo Paulo naufragou com a sua embarcação, mas o Senhor preparou uma ilha chamada Malta, chão de consolação. Tem um lugar guardado para você. Você está entendendo? Você não vai morrer afogado. Você vai ficar firme. Aguenta o teu coração aí. Só que essa serpente, ela é, como eu havia dito, ela é ardilosa. Ela vai dando alívio e depois ela vai apertando um pouco mais. Ela ataca no momento da maior fragilidade da sua presa. Quando a presa está frágil, é o momento que ela ataca. E o ataque da Piton, o ataque dessa serpente, ela é muito pesada, ela não tem velocidade. E quando ela cai por cima da sua presa, só o seu peso já faz com que a sua presa fique agarrada. Se tu não entendeu, deixa eu repetir para você. Existem coisas para serem liberadas na tua vida. Algumas pessoas parece que só conhecem o Senhor somente no tempo da dor, e aí buscam Ele incessantemente. Deus está perguntando por que você parou de orar. Ele está dizendo o seguinte: porque eu já te dei vitória, por que você parou de orar? Por que você parou de orar? A vitória já chegou? Ainda não, Senhor. Então por que você não continua orando? Por que você não continua intercedendo? Por que você não continua entendendo que o objetivo dela é te paralisar no tempo da tua maior fragilidade? E o objetivo dela é tirar de você todo o amor e dedicação pelo reino que já foi estabelecido em você. Então olha quem ela ataca: o apóstolo Paulo. Bem, o apóstolo Paulo caiu do cavalo, ele viu uma luz, ele cai do cavalo, ele ouve uma voz, a voz pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lá não põe não, não projeta não, no capítulo, a gente vai observar no capítulo 9, lá pro versículo, se eu não me engano 16, a gente vai observar o apóstolo Paulo tendo um encontro, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, através de Ananias. Ele já havia tido um encontro maravilhoso com Jesus, e ainda assim a serpente, a Piton, o espírito de adivinhador,
ainda tentava ofuscar ou paralisar o apóstolo Paulo no meio da sua caminhada. Eu não sei qual é o seu nível de espiritualidade, mas eu quero te dizer que não importa o nível, a vigilância sempre será redobrada. Vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. Primeiro, deixa eu repetir, primeiro você vigia, depois você ora. Abacuque capítulo 2, isso nos mostra o poder que tem quando você entende o que Deus tem para a tua vida. Abacuque, no capítulo de número 2, seu verso de número 1, diz: por-me-ei na minha torre de vigia, e me colocarei, eu colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei às minhas queixas. Verso de número 2 diz: o Senhor me respondeu e disse o seguinte: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem quem passa correndo, diz o texto. Versículo 3 diz, repita comigo: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Leia comigo: e se tardar, porque certamente e não. Deus está dizendo, a igreja dos dias atuais precisa vigiar. A igreja dos dias atuais tem que observar que no tempo da tua fragilidade, é no tempo que você percebe que vem aquele espírito tentando injetar uma depressão. Depressão agora parece que virou moda no nosso meio também. Vai lá, liga um louvor, você está entendendo? Começa a adorar, diz: eu te repreendo, eu não te recebo na minha vida. Você não vai, mas pastor, é uma doença, ela pode ser tratada, pode, mas você também pode abrir a tua boca e começar a dizer: eu não recebo você na minha vida, no nome do Senhor Jesus. A igreja está entendendo isso? Diga amém. Mas o objetivo dela é matar a sua vida de oração. Atos 16, esse texto é muito claro. Tem um momento certo em que a pitonisa, a jovem, ela ataca. O texto diz que aconteceu que indo nós, todas as vezes, ou todos os dias que eles estavam indo para o lugar de oração, ela vinha e atacava, durante dias. Isso aconteceu durante dias, e dias, e dias, até que o apóstolo Paulo percebeu que tem alguma coisa errada. A pergunta para a tua vida é o seguinte: você não está entendendo que esse demônio tem tentado atrapalhar, impedir? Quando você vai para orar, ele se levanta. Por que, pastor, que ele se levanta quando eu oro? Porque quando uma igreja ora, o inferno estremece. Quando uma igreja ora, você lembra que quando a igreja orou, Pedro foi livre do cárcere? Quando uma igreja ora, o céu se manifesta. Esse texto me mostra o poder que tem a tua oração, o poder que tem a minha oração. O poder que tem a nossa oração vale muito em seus efeitos a oração do justo. Quando tu ora, o próprio Senhor Jesus vai dizer: tudo quanto pôs ligados na terra em meu nome terá sido ligado no céu. Sabe como é que eu ligo na terra? Através da minha oração. Repita comigo: a minha oração tem o poder de ligar a terra, aponta para o alto, com o céu. Você entendeu isso? Por isso ela tem te atacado. Por isso ela já percebeu que quando você vai orar, eu contei isso aqui, eu tive um irmão, eu tenho um irmão mais velho, e esse irmão mais velho, na casa da minha madrinha, sempre manifestava a filha dela com o demônio. Sempre ela manifestava, lá nas festas e tal, com o demônio se dizendo de criança e tal, aquela coisa toda. E todas as vezes que esse demônio se aproximava do meu irmão mais velho, esse demônio dizia: eu te odeio, eu não gosto de você, sai daqui, eu te odeio. E durante muito tempo da vida dele, sabe como é que ele levou essa palavra?
ele levou, tá vendo? Ele não gosta de mim, é porque lá não é o meu lugar. Mas até hoje ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Mas guarda as palavras que o demônio disse, mas não se rendeu a Cristo. Olha a pitonisa, dizendo: eu não gosto de você, mas não se curvou a Jesus. Eu não gosto, vai se curvar em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vai se curvar, vai se render, mas não se rendeu. É gente muito boa, boníssimo, mas não se curvou a Jesus. E eu ouvi essa história durante muito tempo. Viu? O demônio, quando manifestou, disse que não gostava de mim. Ele manifesta e diz: sai daqui, eu não gosto de você, sai desse ambiente. Você não entendeu. E se você não entendeu, deixa eu ser muito claro contigo aqui. O inferno tem tentado paralisar vidas, impedir com que pessoas atinjam, cheguem no nível que Deus quer que elas cheguem, impedindo elas. A Piton, a serpente, tem te envolvido, roubando de você. Mas hoje eu vim te dizer que o reino dos céus é tomado por esforço. Hoje eu vim te dizer que essa palavra tem o poder de arrebentar com essa serpente. A gente canta uma canção aqui, amados, e a igreja parece que sobe aos céus. Nós ministramos essa canção. Parte dessa canção diz qual é o som quando Deus desce na terra. E a canção fala sobre o som do carpinteiro batendo a porta. Ela é baseada em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. O texto é muito claro. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, primeiro eu ouço. Pastor, mas eu ouço como assim? Você ouve se você quiser ouvir. Se você não tem nenhum distúrbio, nenhum problema auditivo, você só ouve se você quiser ouvir. Depois que eu ouço, eu posso tomar a atitude de abrir ou não abrir. Mas quando eu abro, o texto é claro. O texto diz: eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O carpinteiro tem batido a porta, ele tem expressado um som para a igreja. O texto é muito claro de um carpinteiro que bate a porta. Agora, qual é o som que tem saído da sua boca? Qual é o som que você tem dado para o Senhor? Contei esses dias, ministrando essa mensagem quinta retrasada, falando a respeito de uma jovem casada, vizinha. E por volta lá de meia-noite, alguma coisa, quase 1h da manhã, nós ouvimos um barulho. E minha esposa: Alexandre, será que está vendo alguma coisa? Será que está tendo algum problema? Será que é alguma briga? E como pastor, são membros aqui, são minhas ovelhas, eu fui procurar ver o que era. Quando eu me aproximei, porque aonde eu moro é colado com aonde eles moram, quando eu me aproximei da janela que eu abri, eu comecei a ouvir uma adoração. Ela com a filha, todo mundo falando em línguas estranhas, todo mundo adorando. Eu não estava naquele ambiente, mas aquela adoração começou a me envolver do outro lado. Eu voltei para o quarto e disse: Deus está no negócio. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor, Ele pergunta para ti: o que você tem feito com o seu nível de adoração? Será que você não entendeu que o inferno quer tentar te calar, quer tentar te paralisar, quer tentar roubar de você a tua adoração, o poder da tua oração? Deus está dizendo: o que eu vou precisar fazer mais contigo? Aonde eu precisarei ajustar um pouco mais contigo? O que você quer que eu faça? Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. E Ele fala a linguagem que você quer que Ele fale contigo. Se você quiser que Ele fale contigo no amor, Ele fala. Mas se você quiser teimar e quer que Ele fale contigo na dor, Ele também vai falar. Ele te ama tanto que Ele é o Senhor da tua vida. Durante um momento da tua caminhada de fragilidade, uma pitonisa, uma piton, uma serpente caiu sobre você. Você tenta orar e você se sente pesado.
Você tenta orar e você diz: eu tenho sono, eu não consigo. Isso é um demônio do inferno tentando te paralisar, tentando impedir você de chegar onde Ele quer que você chegue. E a igreja precisa entender isso hoje. É muito lindo quando eu canto. Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Mas o Senhor quer ouvir o teu som hoje. O Senhor quer te dizer que através da tua oração, essa enfermidade vai embora, essa depressão vai embora, esse demônio vai embora, esse mal vai embora, esse espírito de desobediência que os seus filhos têm vivido, eles vão embora. Através da tua adoração, Deus está dizendo hoje para você que o inferno vai precisar estremecer, porque o versículo 26 de Atos está para se cumprir na tua vida. Toca na pessoa do teu lado e diga assim para ele ou para ela. Diga: aprenda a viver o versículo 26 de Atos 16. Diz: a qualquer momento, diga para ele ou para ela, diga: a qualquer momento acontecerá um terremoto no mundo espiritual, as cadeias vão arrebentar. Diga: as portas vão os grilhões arrebentarão, porque Deus precisa te conduzir a algum lugar. Toda vez que Deus abre uma porta, é que Ele precisa que você atravesse essa porta. As muralhas ruíram. Por que elas ruíram, pastor? Elas ruíram porque o propósito de Deus era estabelecer o seu povo do lado de dentro, não do lado de fora. Então você precisa entrar. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: todas as muralhas que estiverem me impedindo de chegar do outro lado, eu creio a partir de hoje que elas virarão pavimentação para que eu passe por elas. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim: eu não vou passar sozinho. Toca no irmão do teu lado, no irmã do outro lado, diga: você vai comigo, nós vamos passar juntos, no nome do Senhor Jesus. Você entendeu? Você compreendeu isso? E aí o texto diz que de repente, me ajuda, de repente sobreveio um tamanho terremoto. Eu gosto muito dessa palavra, de repente. Repita comigo: de repente. Bem, por volta da meia-noite eles oravam e eles louvavam. O texto é muito claro, mas o texto diz que de repente, ou seja, em meio ao louvor deles, em meio à adoração deles, o Senhor resolveu se manifestar. Sabe por quê? Porque a pitonisa foi vencida lá atrás. Deus está dizendo para você: vença a pitonisa, porque haverão momentos tão difíceis, mas que eu não me farei ausente, porque quando você me orar, quando você me adorar, entende uma coisa: tem momentos que às vezes você reclama que está sozinho, está sozinha. Tem momentos que você diz assim: mas eu não recebo a ligação de ninguém, o pastor nem me procura. Tem momentos que você diz assim: mas eu vou na igreja, eu entro, eu saio, ninguém me vê. Mas às vezes esse tempo da tua vida é você e Deus. Às vezes você está no cárcere, você está com algumas pessoas do seu lado, cada um vivendo o seu cárcere. Mas através da tua vida, todas serão livres pelo poder que há no nome de Jesus. Todas serão libertas, diga amém por isso. As portas se abrirão para todas elas. Através da tua fé, o teu testemunho vai invadir vidas, vai alcançar pessoas. Mas para isso, nós precisamos vencer a serpente chamada Pitom do meio da igreja. Ela profetizava, falava coisas boas de se ouvir, mas era um demônio. A igreja precisa aprender a discernir. O apóstolo Paulo levou alguns dias para discernir. Deus está dizendo: vou dar discernimento à igreja. Vou dar discernimento à igreja. Deixa eu repetir enquanto a gente se prepara para o louvor. Vou dar discernimento à igreja. Você vai observar que tem coisas que tu acha que é de Deus, mas não é. E tem outras que tu pensa que não é, mas é. É um agir do jeito dele, da maneira dele. Porque Satanás já viu que o lençol que está sobre a cabeça, estava sobre a cabeça de Jesus, está à parte. Mas que o lençol que cobriu o corpo, que simboliza a igreja de Cristo, esse estava lá embolado. Você está entendendo? Diga amém. Mas tem um Deus dizendo assim: eu vim para desembolar processos.
Eu vim para acertar parte da tua vida. Tem parte que está embolada, mas o Senhor veio para acertar parte da tua vida. Só que a pergunta é: até quando o inimigo vai te paralisar? Oh Jesus, oh Jesus, até quando? Até quando, Sandro? Até quando, Sandro? Até quando, Sandro? Até quando, amigo? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando o diabo vai te paralisar, vai te impedir? Sabe, os valores, o contexto do mundo acaba sendo maiores e melhores. E Deus está dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Sabe que hoje eu quero profetizar aqui, irmãos, quando você se colocar de pé, todo o espírito de Pitom, todo o espírito da pitonisa vai sair da tua vida, vai ser arrancado, banido da tua vida, da tua família, da tua casa, dos projetos que Deus tem na tua vida. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Fala assim, Alexandre, diga assim, diga a eles: volte a sonhar, voltem a sonhar, pode voltar a sonhar. Pode voltar a sonhar, podem voltar a sonhar. O inimigo tentou te roubar, o inimigo, santo, tentou te roubar o altar, mas o Senhor está dizendo assim: pode voltar a sonhar. Eu te chamei para o altar, pode voltar a sonhar, porque pitonisa nenhuma vai destruir o projeto que Deus tem na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Você foi enganado por um tempo, mas você não vai ser enganado para sempre. Você foi enganado por um tempo da sua vida, mas isso não vai durar a eternidade. Deus hoje está dizendo: hoje é o fim desse demônio, hoje é o fim dele. Quando você se colocar de pé, quando você adorar conosco aqui, quando você entender que o carpinteiro está batendo a porta, não sei nem se é essa a canção, é essa, que o carpinteiro está batendo a porta, ele quer poder ouvir o barulho da maçaneta. Hoje você está abrindo a maçaneta espiritual, porque quem está do lado de dentro tem o poder de abrir a maçaneta no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está dizendo: acabou a brincadeira comigo, hoje sou eu e você e mais ninguém nessa terra. E hoje o meu espírito quer ter um particular contigo, está dizendo para você o quanto você é meu Deus, deixa eu falar aqui. A Bíblia diz que o Senhor vira para Elias, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, tenta botar a partir do versículo 19, que eu vou ver se é isso, que eu não lembro, mas a partir desse versículo aí, vamos ver, 1 Reis 19, diz que partiu pois Elias dali, não é por aí, mas não é esse. Elias respondeu, eu quero o texto exatamente quando Elias, é um texto abaixo, é esse aí. Se eu tivesse com a Bíblia ali em cima eu acharia mais rápido. É um texto que Elias, Deus vira para Elias, durante 3 vezes ele vira para o anjo e diz: tu tem sido zeloso, derribar os teus altares, matar os seus profetas, e eu fiquei só, né? Já agora os inimigos tentam vir e tentam me destruir e tal. Aí pela 3ª vez o Senhor vira para Elias e diz assim: tem 7.000, me ajuda, tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Quando achar esse texto, coloca para mim, repita comigo: quantos mil que não? A gente tem mania de fazer pouco dos 7.000. A gente tem mania de olhar para esses 7.000 e desmerecê-los. Eram 7.000 que não se curvaram a Baal, está aí. Coloca aí, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. E aí ele diz: eu fiquei só. Não é isso que o texto diz? E agora eu procuro tirar a minha vida. Aí o Senhor, quando responde, disse-lhe Deus: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava, pode correr aí, que é os versículos mais para frente. Pode ir. Depois do terremoto, o fogo e tal, e aí o Senhor se manifesta numa brisa suave. Ouvindo, pois, Elias, o seu manto saiu e pôs à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz dizendo: que fazes aqui? O Espírito está te perguntando: o que fazes aí? O que você está fazendo aí? Você não entendeu que hoje você está sendo livre do espírito de Pitom?
do espírito da serpente maldita que te envolveu, arrancou teu fôlego, arrancou teu ruar, arrancou tua vida, arrancou tua esperança. Mas Deus diz assim: eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu estou te fazendo voltar a sonhar, no nome de Jesus. Aí ele repete isso tudo de novo. Vai, prossegue. Ele respondeu: tenho sido zeloso, estão querendo tirar a minha vida, eu fiquei só. Vai, continua. Diz o Senhor. Aí o Senhor vira para ele e diz assim: disse o Senhor, me ajuda. Vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, não é isso? Jeú, filho de Nissim, não é isso? Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel de Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos lá. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Continua. Porque conservei, me ajuda, porque também em Israel 7.000, repita comigo, 7.000 que não se curvaram a Baal. Olha para o pastor, e Deus ainda está dizendo: eu quero você. Tu está na caverna, a serpente caiu sobre a tua vida, tu está quase morto, e Deus está dizendo: mesmo tu morto, eu quero você. Tem 7.000, Luiz, 7.000, e o Senhor podia usar cada um deles, ou um deles. Aí o Senhor está dizendo assim: mas eu ainda quero o Luiz. Desculpa, vou falar para você. Tem hora que eu, como pastor, eu perco a paciência. Estou sendo justo. Tem hora que eu, como pastor, digo: não é possível, agora que eu achei que ia. Parou de novo. Mas eu entendo isso. Hoje eu entendi no mundo espiritual. A pitonisa dá uma afrouxada, aí tu vem para a igreja cheio de vigor, ouve uma palavra que nem foi de manhã aqui, tu, pastor Elisângela, aí eu volto para casa. Quando eu volto para casa, ela vai lá e aperta de novo. Mas hoje, toca na pessoa do teu lado, a nível de você ser instrumentalização do Espírito Santo, e diz: no que depender dessa palavra profética hoje, Deus vai te fazer livre. O diabo não poderá mais contigo a partir de hoje. Essa aqui, oh Jesus, meu Deus do céu, desculpa, pastor Du. Pode ser que caia uma outra serpente, mas essa daí hoje vai ser banida da tua vida. E se cair outra é porque tu não vigiou de novo. Mas essa serpente que te paralisava no mundo espiritual, tem vidas que Deus está dizendo: teu chamado é para altar, teu chamado é para ser um dos trabalhadores da casa do Pai, teu chamado é para intercessão, teu chamado é para invadir o inferno. Mas pastor, olha como é que está a minha vida. É legal, Deus pega assim, para mostrar que não é você, é o Espírito dele através de você. Irmãos, hoje eu preciso sair daqui com a minha missão cumprida. Tu só vai sair desse ambiente da mesma forma que você entrou, se você quiser. A Piton hoje, ela vai ser dilacerada. Pela fé, Deus vai enviar um anjo com espada desembanhada de fogo e arrebentar essa serpente. E hoje tu vai poder inspirar, porque Deus está te dando o fôlego de vida. Só que curve a sua cabeça ainda sentado no seu lugar. Se Deus é Deus, se esse ministério foi Deus quem me deu, se está à frente dessa igreja foi Deus quem me deu, eu ponho o meu ministério à prova. Porque eu também não estou aqui para ficar pregando e a tua vida não mudar, a tua vida não for transformada. Eu estou aqui para ministrar uma palavra que é viva e eficaz, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e desejos dos corações. Em nome de Jesus, se tu não tem fé para isso, eu tenho. O Espírito Santo está mudando coisas na tua vida. A partir de hoje, tudo que você começar, você vai terminar. A partir de hoje, na tua vida. E eu, como ministro do Evangelho, anunciador das boas novas, eu profetizo que quando você, enquanto o louvor está sendo preparado, quando você se colocar de, você vai observar
que já tem algo espiritual aí, que está tentando e vai tentar te impedir de ficar de pé. Tem pessoas que vão sentir suas pernas pesadas, porque quando você se colocar de pé, esse espírito do inferno que te paralisou até o dia de hoje, ele está sendo arrancado da tua vida. E tu vai oferecer para Deus durante os louvores. Você vai abrir a tua boca, tu vai chorar se você quiser, mas você vai dizer: a partir de hoje eu creio que Deus está modificando muitas coisas na minha vida, e que o espírito de Pitom está indo embora, e você vai se ver livre. Livre! Sejam livres! Livres, livres, pelo poder do nome de Jesus. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Se você observar alguém com dificuldade no mundo espiritual de te colocar de pé, você vai até essa pessoa. Os trabalhadores aí permaneçam sentados, os membros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos nos movimentar, homens e mulheres, no meio dos corredores. Deus vai levar vocês em algumas pessoas específicas, e vocês vão dar a mão a elas e vão pô-las de pé. Hoje é o dia dele, hoje é o dia dela. No nome de Jesus. Bem rapidinho, os trabalhadores, as trabalhadoras, bem rapidinho. Se posiciona aí próximo de alguém. Isso. Vá até alguém. Vá até alguém. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Jesus é o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Escolha